Meu nome é José Aprígio da Silva, eu sou de Alagoas, uma cidade que chama-se Minador do Negrão. Sou construtor, aprendi a profissão de construtor assim que cheguei do norte e já estou em São Paulo há 42 anos. Eu trabalhava, eu tinha construtora, né, eu tinha um sócio, e eu tinha o primeiro empreiteira, depois eu e meu sócio montamos uma construtora, e da construtora, lá por volta de 1980, faltava, era aquela inflação muito pesada, da inflação diária basicamente, né? E daí o que eu fiz? Começando a trabalhar para as construtoras e construir prédio, eu percebi que o pessoal não queria comprar os apartamentos, até porque era muito caro na época, aquele juro diário e tudo, e muita gente começou a pagar aluguel, né? Saía para pagar aluguel porque ele não aguentava pagar a prestação com aqueles altos aumentos que tinha. E daí eu pensei, então eu vou fazer umas casinhas para alugar e tirar o povo, né, dessa prestação muito alta. E eu comprei os terreninhos, fiz umas casinhas, aluguei para as pessoas, mas muita gente, eles diziam, depois comecei a perceber que eles não queriam pagar aluguel, né? O caso deles era ter a sua casa própria. E daí eu pensei, só se for, então, através de cooperativa, né? E aí comprei, né, a ideia de abrir uma cooperativa. Me associei a uma cooperativa antes, e vi que era diferente o sistema, eles trabalhavam basicamente como construtora, e aí eu falei, se eu fizer uma cooperativa eu vou fazer diferente, vou fazer preço de custo, né, para dar condições dessas pessoas ter os seus apartamentos bons e pelo preço justo. E daí veio a ideia da cooperativa e eu fiquei uns 4 anos tentando abrir a cooperativa e não conseguia, até porque precisa 21 sócios fundadores, né, para poder abrir a cooperativa. Existe o estatuto da cooperativa. E nesse meio, enquanto eu arrumava, quando eu conseguia os 21, desistia 2, 3. E aí foi passando o tempo, o pessoal desacreditando que eu não ia conseguir abrir, porque não era uma empresa comum, né, como só um sócio, 2 sócios, né, bastava. Aí eu conheci o Hélio, a doutora Marilene, em 1972. Eu conheci os dois. E daí eu comecei a conversar sobre a cooperativa. Eles se interessaram. Era difícil para eu só ou qualquer um dos diretores, né, ter esse grupo de 21. Daí eu determinei para eles que cada um teria que arrumar para nomes, 5 nomes cada um, para que fosse o sócio, para somar os 21 sócios fundadores. Né? E fazendo isso aí deu certo. A doutora conseguiu 5, o Hélio 5, o Regis 5 e sobrou um, não sei se foi eu ou um deles, né? Eu sei que acabamos fechando esse grupo, né? Aí fechando o grupo e só veio a ideia de eu fechar esse grupo e abrir exatamente pela falta de condições das pessoas comprar a residência dele, né? A casa própria. E daí nós registramos a cooperativa. Compramos o primeiro terreno e daí a gente foi iniciando a obra, pagamos primeiro o terreno. O sistema primeiro você paga o terreno, depois do terreno pago, a gente vai começando a obra, né? E fomos fazendo isso, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo, né? O quinto, sexto, sétimo, chegamos a 10 grupos até agora, 10 empreendimentos, né? E desses 10 empreendimentos, uma coisa interessante é que nós já entregamos quase 7.000 apartamentos e nunca fizemos o despejo de uma pessoa, nunca tomamos um apartamento de ninguém, né? Então essa parte eu acho que eu estou, né, cumprindo com a minha obrigação em dizer, vou fazer a preço de custo bom e o preço baixo, né? E outra era, o que todos faziam por aí, tomar os apartamentos e vender por mais, e depois que vendia esse apartamento ia sobrevivendo com os lucros dos apartamentos e cada vez mais rico, a cooperativa não fez isso. Nunca tomamos um apartamento. Até hoje
todos que compraram, só aquele que desistiu, mas mesmo o que desistiu, ele continua com o apartamento, recebendo o que ele investiu. O primeiro empreendimento, nós abrimos a cooperativa em 1996, começamos o primeiro prédio, que é do Grupo 1, em outubro de 98. E era muito comentários, ninguém queria comprar, porque a maioria, naquela época, estava caindo prédio lá em São José do Rio Preto, estava caindo prédio no Rio de Janeiro, do Sérgio Naia, né? Sérgio Naia, estava em vários lugares, cooperativas fechando, não estava dando certo. Né? Então eram muitos comentários quando a gente começou lá, de pessoas dizendo: vai buscar areia no mar, vai buscar areia aonde para construir, não vai cair, não vai ser com areia de praia, né? E enfrentamos assim muita rejeição de pessoas que hoje diz pra gente: eu falei que você não ia fazer e me arrependi de não ter comprado. Desincentivei muita gente dizendo que não comprasse, que não ia dar certo, e hoje acabei ficando sem um apartamento, mas a hora que você for fazer outro empreendimento, me avisa que eu quero comprar um apartamento. Você sabe que foi assim muito gratificante, né? Na entrega do primeiro prédio. Eu não vou negar que assim, nos cantinhos das paredes eu até me emocionei, né, pela entrega do primeiro prédio, mas eu fico assim muito mais feliz quando eu entrego
O futuro de Taboão da Serra vai ser como várias cidades do estado de São Paulo, não é? Um pouquinho melhor se os governantes, né, se os empresários começar a olhar para Taboão da Serra, eles vão fazer as coisas com mais valor, vão se preocupar com a qualidade, né? E Taboão da Serra, se você olhar, ela era uma cidade dormitório, ela era uma cidade que pouca gente trabalhava aqui. Eu mesmo fui um dos que morei mais de 30 anos em Taboão e não trabalhava em Taboão. Né? Depois que eu vim criar o meu próprio emprego aqui e para muita gente. Né? Então, o futuro de Taboão, eu acho que está, apesar de ser uma cidade que eu imagino que é a melhor, Taboão da Serra está na melhor esquina da Grande São Paulo, é Taboão da Serra, por ter rodoanel perto, por ter rodovia, né, cortando a cidade, passando no meio da cidade, por ter ainda uns bairros que dá para você construir uns e reformar outros, né, se quiser. Porque como foi construído o centro de São Paulo, o Morumbi, foi assim. Primeiro veio uma camada de um poder aquisitivo mais baixo e fizeram as suas casas até meia popular para aquele bairro. E depois o que aconteceu? As construtoras sentiram a necessidade de fazer moradia melhores para ir para o bairro. O que eles fizeram? Compraram 4, 5, 10 casas de murilho e fizeram uma torre de alto padrão. Né? Taboão também, eu acho que não demora, né? Algumas construtoras comprar e começar a fazer apartamentos de alto padrão para essa população que está crescendo com muita qualidade. Então eu vejo um futuro promissor em Taboão da Serra. Taboão da Serra ainda tem um déficit habitacional de mais de 16 mil, né, pessoas que não têm a sua casa própria. Né? A cooperativa hoje, se a gente tivesse continuado fazendo inscrição, que paramos há mais de 3 anos atrás, se tivesse continuado fazendo, nós teríamos mais de 15 mil, temos mais de 5 mil, volta de 5 mil pessoas inscritos, aguardando a gente comprar terreno para desenvolver a moradia deles. Aqui normalmente nós, por volta de hoje, a cooperativa deve estar por volta dos 14 anos que começou mais sério, né? Sempre 1.000 a 1.200 empregos diretos. E os indiretos, aí tipo 2 vezes mais, né? Porque aí vem bastante, nós trabalhamos aqui inclusive, reflete lá no Pernambuco, que é o gesso vem para cá. Ele subtrai o gesso, beneficia e mandam para cá para a gente trabalhar aqui. Então, tem emprego lá gerado por nós. Ou seja, nós geramos emprego em muitas cidades do Brasil, não é? E até dos exteriores. Porque nós estamos comprando piso importado, louças, algumas coisas até lá. Não é? Também gera emprego lá para eles mandarem para cá. Não é? E temos funcionários, entre 1.000 a 1.200 funcionários direto nesses 14 anos. Nós temos funcionários de toda cidade do Brasil quase, ou de todo estado do Brasil pelo menos, nós temos vários funcionários. O centro empresarial, como a gente entregou agora há pouco tempo, né? E a maioria das pessoas que compraram o escritório aqui são poucos que queriam montar o próprio negócio. A ideia é alugar, né? E hoje nós temos por volta de 28 a 30 empresas no centro empresarial, né? E os demais tem muita gente preparando os escritórios para se instalarem aqui. Ora, na verdade nós tínhamos 456 escritórios, mas muita gente comprou 2 salas, 3 salas, né? O Hotel Transamérica está vindo com 72 salas, 3 andares, né? Mas mesmo assim nós temos mais de 300, por volta de uns 350 escritórios. Olha, primeiro, muita responsabilidade. Segundo, muita coragem. E terceiro, muito trabalho. Porque a maioria dos empresários hoje, ele abre a empresa e ele pensa, com o nome da empresa, eu já vou ganhar dinheiro. E não é. Né? O empresário ele tem que ser a pessoa que abre a porta e o que fecha na hora de ir embora. Ele tem que ter muita responsabilidade, ele tem que saber que a empresa ela vive de resultado. Né?
Se ela não der lucro, vai quebrar. E para ela ter lucro, precisa de muita determinação do gerente, do proprietário e mais do proprietário. O proprietário ele tem que estar muito atento, muito vigilante com a empresa, né? E a maioria, eu vejo empresários que dizem, eu deixo a empresa, eu fui viajar, eu vou passear, e a gente sabe que não é assim. Você sabe que eu estou em São Paulo há 42 anos, eu nunca tirei uma férias aqui em São Paulo. Nunca tirei férias. Né? Por quê? Exatamente por causa da responsabilidade. Eu acho que a nossa folga dos empresários é quando você não tem serviço para fazer, aí sim você podia tirar uma folga. Eu, graças a Deus, sempre tive serviço, mesmo fechando uma empresa e abrindo outra para ser maior do que a que eu fechei. Né? Eu tinha primeiro um bar e mercearia, aí eu abri uma empreiteira, fechei o bar e mercearia, depois abri uma construtora, fechei a empreiteira, depois deixei a construtora e vim abrir a cooperativa, né? E estamos até hoje, graças a Deus, já sou uma equipe boa, né, que também gosta de trabalhar, são pessoas honestas, trabalhadores, como o Regis, a doutora Marilene, o Hélio, né? Então esses 4 diretores, e aí nós acabamos querendo, né, porque o nosso desejo era fazer o que nós estamos fazendo. Né? Nós sabíamos, eu pelo menos, que já estava sozinho há 4 anos tentando fazer isso, eu tinha certeza que dava certo o que a gente ia fazer. Como tenho certeza que hoje, se a gente, aonde comprar e for fazer, também dá certo. Do jeito que a gente trabalha, dá certo. Né? Mas eu recomendo às pessoas que quiserem abrir empresa, não só para seguir esse ramo, qualquer tipo de profissão, o segmento que você for fazer, ele precisa de muita dedicação. Né? Precisa coisa que a gente não vê em muitos empresários. Né? O empresário, muitas vezes, ele vai viajar e diz, não aconteceu nada, está tudo normal. Voltei, fiquei 30 dias fora, não aconteceu nada. Aí ele viaja de novo. Né? Fala, agora está tudo bem, a empresa anda só, deixa na mão do gerente. Mais 6 meses viaja de novo e continua essas viagens em 4, 5 anos e a empresa vai sentindo e ele não vai percebendo. Em 4, 5 anos a empresa quebra e quando a empresa quebra, o gerente vai embora e diz, não tenho nada a ver com isso. O proprietário estava viajando, é quem vai ter que voltar agora, né, com aquela dor de cabeça para ou arrumar a casa e pôr em ordem, pagar as dívidas que está em aberto na praça, ou então ele vai declarar falência, não tem jeito. Aí depois ele diz que tem uma coisa que a gente deve se preocupar muito, é com eu já fui e outra é eu sou. Não é? Aí ele vai dizer, eu já fui empresário. Aí eu digo para eles, é muito melhor você ser vigilante, trabalhar bastante e dizer, eu sou empresário. Porque depende de você e de Deus, né? Te dá saúde. Né? E outro caso, não sei se vocês já perceberam, é o empresário brasileiro principalmente, o que ele faz? Ele abre a empresa. Quando ele abre a empresa, aí está dando dinheiro. E ele vai trabalhando, todo empolgado, vai trabalhando. Aí ele começa a comprar sítio, fazenda, casa na praia, avião e não sei o que, vai comprando tudo e não dele, a empresa não suporta. Aí o que acontece? Ficou ruim a empresa. Ele financeiramente, ele deveria dizer, bom, minha empresa não está indo bem, eu vou vender meu apartamento da praia para injetar na empresa para ela tomar mais um plug e ir bem. Ele não vende mais, é meu, é dele, está no nome dele, está em meu nome, é meu. E se é meu, eu não vendo para pôr na empresa, a empresa pode até quebrar. Então, a gente precisa diferenciar também o que é. Empresa rica tem que ser ou a empresa rica e o sócio pobre, ou o sócio rico e a empresa pobre. O que é isso? É quando você tira tudo que você ganha, você investe na empresa. Aí a empresa é rica e você é pobre, o sócio é pobre. Outro caso é quando você tira tudo da empresa, coloca em seu nome, sócio rico, empresa pobre. Quando a empresa está ruim, ele deixa quebrar e vai cuidar da coisa dele, tem bens para viver. Né? Então, é outra coisa que o pessoal diz, não, mas nunca pôs os ovos numa cesta só. É verdade, nunca numa cesta só, mas aquela cesta, as 2 cestas são do mesmo dono.
não é? Então, se são do mesmo dono, se eu precisar tirar da empresa para salvar a minha condição financeira particular, eu vou. Se eu precisar tirar meu e expor da empresa, eu também vou. Não é? Mas o empresário brasileiro, ele é diferente. Ele, quando cresce, agora ele, a empresa pode falir. Então, eu acho que isso quando você está liderando, é bom porque ele te dá ânimo para você cada vez liderar mais, cada vez crescer mais, cada vez estar na frente de alguém, não é? Isso preocupa o empresário, porque se o empresário não for, o que ele vai fazer? Eu não quero nem saber. Aí ele amanhã não é mais um empresário. Então, eu acho que estar na frente é um destaque para o empresário e é muito bom para a empresa, para o nome da empresa e para o nome do empresário também, né? Porque se o empresário, por isso que eu estou dizendo para vocês, falei lá atrás, não é disso, o empresário dizer, não, eu já fui um empresário e grande. Se você diz que foi um empresário grande e hoje você não é mais nem um homem grande porque ficou pobre e nem é mais um empresário grande, qual é o prazer seu de falar, eu já fui um empresário? Então quer dizer que você tem pouca vontade de trabalhar, você teve pouca inteligência, você teve pouca determinação, né? E acabou que você fez e não deu certo, né? Porque você não se interessou por aquilo. Então eu acho que é muito bom, né, para quem estiver na frente. É o que nós precisamos estar fazendo sempre, né? Porque se você, é o nosso caso aqui na cooperativa, eu sempre falei para os nossos mestres, para os nossos engenheiros, gente, você vai aprendendo com a necessidade de aprender, você vai aprendendo com a necessidade da pessoa querer melhor. Então, o primeiro prédio que nós construímos, o acabamento dele ficou pior do que o último prédio. A cada prédio a gente vai melhorando, né? Como? Até em tamanho de apartamento. Se você vê que o primeiro prédio lá, nós fizemos ele não ficou muito bem acabado, ficou bom, mas não aquela coisa que a gente esperava, né? Falei para eles, chamei e disse, olha, passa, mas não é o que a gente queria, então o outro vai ter que melhorar, né? Se você viu que tem esse defeito aqui, no outro não quero mais isso. Então eles foram melhorando, hoje nós temos uma equipe de obra aí que pode deixar sozinho, sem engenheiro, eles sabem fazer as obras, né? Então isso é uma inovação. Né? Outra foi, esse apartamento ele é um pouquinho menor, esse outro empreendimento eu vou aumentar um pouquinho, aumentei, né? Depois, mais uma inovação, o apartamento de 2 dormitórios com suíte, que é difícil se ver isso, eu acabei fazendo 2 dormitórios com suíte, né? Sem diminuir a metragem do apartamento. Depois, apartamentos com churrasqueira na varanda, 3 dormitórios e 4 com churrasqueira na varanda. Isso é inovação, não é? E para inovar direito aqui em Taboão da Serra, o meu prazer é construir o prédio mais alto do Brasil aqui em Taboão da Serra. E se não fosse a questão política, com certeza eu já teria local para isso, só que nesses 2 anos para cá, aquele local ele acabou sendo desmembrado, não é? Em 2 lotes e agora não dá para fazer mais o que eu quero. Mas eu faria um apartamento aqui, um prédio aqui em Taboão da Serra, ainda por volta de 58 andares a 60, que hoje é o prédio mais alto do Brasil, seria o prédio mais alto do Brasil, o pessoal falava, no Brasil inteiro, está em Taboão da Serra, porque hoje nós temos até 52 andares para essa coisa, não é? Então isso você vai inovando com isso. Não, ela assim, estava assim mais acesa porque tinha um local que cabia, não é? E um local bom na cidade, um local de fácil acesso, uma coisa muito boa, né? Cabia, não é? E dava para fazer tipo 7 mil metros de terreno, 8 mil metros, né? Aí dá para fazer uma torre boa, um apartamento acima de 250 metros, né? 250 a 300 metros, só dá para fazer no máximo ali 2 por andar, né? Que é apartamento de luxo, não é coisinha, né? Mas seria, ou em um outro local aqui, saindo daquele, em um outro local, dava para fazer uma torre comercial, né? Também com 60 andares.
aqui também num local pertinho do centro. Meu nome é Aprígio e eu sou IN. Meu nome é Aprígio e eu sou IN. A Cooperativa Vida Nova é sempre IN. A Cooperativa Vida Nova é sempre IN.